Beleza? Eu sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do explicador virtual. Bom, hoje nós vamos falar sobre arcos e ângulos na circunferência. Videoaula de número 114. Arco de uma circunferência. A parte de uma circunferência compreendida entre dois de seus pontos denomina-se arco de circunferência. Então, essa é a definição da ideia de arco de circunferência. Na verdade, circunferência, arco é uma parte da circunferência. Então, olha só. Aqui, um pedaço da circunferência. Isso aqui é um arco. Porém, eu tenho uma outra região aqui, que também é um pedaço da circunferência. Então, olha só. Eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. Então, em dois pontos, tá? Gerei um pedaço da circunferência, que nós chamamos de arco menor. Beleza? Identificar aqui um ponto M, tá? O restante da circunferência nós chamaremos de arco maior. Beleza? Bom, identificamos a notação assim. Arco com um arquinho em cima, tá? Arco AB, notação é assim, tá? ANB, vou identificar que é o restante, tá? A gente pode identificar dessa outra maneira, que é o arco AMB. Beleza? Arquinho em cima. Bom, ângulo central. O ângulo cujo vértice é o centro de uma circunferência denomina-se ângulo central. Então, olha só. Se eu tenho aqui ó, o centro da circunferência formado por dois raios, se eu formar um ângulo, e esse ângulo vai ser igual à medida do arco AB. Tá? Então, ou seja, o ângulo central dá a mesma medida do arco. Tranquilo? Olha só, agora a pergunta é o seguinte. O valor de x, você tem um ângulo central x mais 30 e tem um arco 2x menos 10. Então, olha só. Pelo que nós falamos, a medida do arco vai ser a mesma medida do ângulo. Então, a medida do ângulo AOB é igual à medida do arco AB. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, que 2x menos 10 vai ser igual a x mais 30. Então, nesse caso aqui, ó, passo x para um lado, menos 10 para o outro, vai ficar 2x menos x igual a 30 mais 10. Nesse caso, x é igual a 40 graus, tá? O x igual a 40. Beleza? Então, você acabou de analisar aí a relação com o ângulo central. O outro é chamado de ângulo inscrito. O que seria o ângulo inscrito? Ângulo inscrito é todo ângulo cujo vértice encontra-se na circunferência e cujos lados são semi-retas secantes. Então, olha só. A medida do ângulo inscrito em uma circunferência é a metade da medida do arco da circunferência correspondente. Então, eu posso analisar o seguinte. Está aqui o ângulo inscrito. O ângulo inscrito vai ser a metade do arco. Tá? Então, sabendo isso, olha isso aqui. Destaque em graus o valor de x na seguinte figura. Então, você tem um ângulo inscrito aqui, 42 graus. Beleza? Tem o ângulo central x e tem o arco. Ele quer saber o valor de x. Olha só. Então, nesse caso, se eu falei que o arco, ou melhor, o ângulo inscrito é a metade do arco, eu posso considerar então o sentido inverso, dizer que o arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, nesse caso, o arco AC é o dobro do ângulo B. Então, nesse caso, o arco AC é igual a 2 vezes 42 graus. Logo, o arco AC vai ser igual a 84 graus. Tá? Então, tem aqui o arco AC igual a 84. Logo, se x é o ângulo central, a gente pode concluir o seguinte. Sendo
O ângulo O, a mesma medida do arco AC, tá? Porque ele é o ângulo central. Eu posso concluir que x vai ser igual a quanto? A 80 graus. Beleza? Primeiro eu precisei analisar o ângulo inscrito, que o arco é o dobro do ângulo inscrito. Tranquilo? Ângulo de segmento. Ângulo de segmento é todo ângulo que tem um vértice na circunferência. Um lado contido em uma reta secante e a outra em uma reta tangente, os quais passam pelo vértice. Beleza? A medida do ângulo de segmento é igual a metade do arco delimitado por seus lados. Então, olha só. Você tem aqui o ângulo de segmento, dito ângulo de segmento. Você tem a secante, tá? E tem a tangente. E tem um ângulo formado por elas. Você tem um arco aqui, ó. Esse arcozinho aqui. Esse ângulo alfa, tá? Que é esse ângulo aqui, é a metade do arco. Tranquilo? Então, olha só. Exercício 10. Conforme a figura abaixo, S e T são, respectivamente, retas secantes e tangente à circunferência de centro O. Se T é um ponto da circunferência comum às retas tangente e secante, então o ângulo alfa, formado por T e S, é... Então, ou seja, a gente quer saber o valor do ângulo alfa. Vamos lá. Primeira coisa, se passa pelo centro, tá? Divide a circunferência em dois pedaços. Então, a metade é igual a 180. Uma volta completa, 360, a metade 180. Então, o arco AB é 180, tanto esse quanto esse aqui. Tranquilo? Bom, então eu coloquei aqui o arco AB igual a 180 graus. Eu sei que o arco BT, tá? Tá aqui. Ele é o dobro do ângulo inscrito, que é esse ângulo aqui. Então eu sei que BT é igual a 2 vezes 80. Então olha só. BT vai ser igual a 160 graus. Então tá aqui, ó. BT igual a 160 graus. Então você tem aqui 180, aqui você tem 160 graus. Vamos lá. A gente vai continuar. Então tá aí a figura. Se eu pegar o arco AT mais 160 mais 180, eu vou formar o quê? Uma volta completa, que é igual a 360 graus. Nesse caso, eu vou ter que AT mais 160 mais 180, 340. AT vai ser 360 menos 340. AT igual a 20. Então, eu sei que o arco AT vale 20. Tá bom? Que está ali. Esse ângulo é um ângulo de segmento, que seria esse ângulozinho aqui também, ó, se você analisar. Então, eu sei o seguinte. Daí... eu sei que alfa, pela definição, é a metade do arco gerado. Então, a metade do arco AT. Então, nesse caso, se AT é igual a 20, alfa é igual a 20 sobre 2. Logo, alfa é igual a 10 graus. Beleza? Achei o valor de alfa. Matou a questão. Tranquilo? Claro que precisou de algumas informações a mais. Beleza, vamos continuar. Para falar sobre ângulo excêntrico interno. A medida do ângulo excêntrico interno é igual a metade da soma das medidas dos arcos determinado pelos seus lados na circunferência. Então seria isso aqui, ó. Aqui você tem um ângulo excêntrico interno. Na verdade, nada mais é do que a metade da soma do arco AB com o arco CD aqui. Ou seja, o arco AB mais o arco CD dividido por 2. Tá? Agora a gente vai ver a aplicação de exercício 11. Na figura, o ângulo AEC é igual a 30 graus. O arco AC
igual a 100 graus. Determine a medida do arco BD. Então vamos lá, olha só, está aqui a figura. Ele falou que o arco AC vale 100 graus. Ele quer a medida de quem? Do arco BD. Então, eu sei o seguinte, que se eu pegar o arco BD mais o arco AC e dividir por 2, é igual ao ângulo excêntrico interno, que é igual a 80. Então foi isso que eu fiz. Então eu sei, ó, BD é o que eu quero descobrir. AC ele falou que é 100. Dividido por 2, isso vai ser igual a 80, que é o ângulo excêntrico interno. Então nesse caso, passando 2 para lá multiplicando, vai ficar BD mais 100 igual a 160. BD vai ser igual a 160 menos 100. BD é igual a 60 graus. Então você achou o valor do arco BD. Tranquilo? Tá ali. BD igual a 60 graus. Agora o ângulo excêntrico externo. Olha só. A medida de um ângulo excêntrico externo é igual a metade da diferença das medidas dos arcos determinado pelos seus lados na circunferência. No ângulo excêntrico interno era a soma. No excêntrico externo vai ser o quê? A diferença. Então aqui, ó, está aqui a figura do arco. Então, eu tenho o arco AB, o arco CD e o ângulo excêntrico externo. Eu sei que o ângulo excêntrico externo vai ser a medida do arco AB menos o arco CD sobre 2. Sempre o maior menos o menor dividido por 2. Tranquilo? Então, olha só. Exercício 12. Dada a figura, calcule quantos graus mede Y, sabendo que O é o centro da circunferência. Então, está aqui a figura, ele quer o valor de Y. Beleza? Então, podemos concluir o seguinte. Primeiro, temos que o arco AE é igual à medida do ângulo central, que é igual a 68. Então, AE é igual a 68 graus. Então, tá ali. Beleza? Bom, o 12 é excêntrico externo. Basta eu pegar esse arco aqui, ó, 68 menos o DC, dividido por 2, que vai ser igual a 12. Ou seja, o arco AE menos o arco DC, dividido por 2, que vai ser igual a 12. Mas AE vale 68. Então, ficou 68 menos DC, dividido por 2, que é igual a 12. Vai continuar aí. Tá? Que tá ali. Então, passando aquela hora, multiplicando 2 para o outro lado, vai ficar 68 menos DC igual a 24. Esse cara vai ficar menos DC igual a 24 menos 68, só para ser esse cara para o lado de cá. Então vai ficar assim, ó, menos DC igual a menos 44. Bom, negativo, basta você multiplicar por menos 1. Vai ficar aqui DC é igual a 44. Tranquilo? Mas você não quer o DC, você quer o valor de Y. Mas se você olhar ali, tá? Aqui é 44. Na verdade, o Y, ele na verdade vai ser a metade desse cara aqui. Metade desse ângulo aqui. Tranquilo? Só você olhar, ó. Eu sei que o ângulo B é a metade do arco DC. Tranquilo? Foi o que você já viu. Então, nesse caso, se o B é igual a Y, DC igual a 44, então o Y vai ser igual a 44 sobre 2. Logo, o Y é igual a 22. Tranquilo, gente? Deu para você entender? Aqui nós misturamos as fórmulas, vamos dizer assim. Misturamos as informações. As questões que vão aparecer para você é desse padrão. Misturar as informações, tá? Então, assim, eu espero que você tenha entendido. Te aguardo na próxima aula e um abraço.